pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Se você está aqui hoje, provavelmente já conferiu o primeiro vídeo sobre a terra fértil e viu como Deus usa essa imagem poderosa para nos ensinar sobre suas promessas e vitórias. No vídeo de hoje, vamos continuar essa jornada mergulhando ainda mais fundo no tema. Vamos explorar como conquistar uma terra fértil, como enfrentar as batalhas espirituais para alcançá-la e principalmente como permanecer em um terreno produtivo e cheio das promessas de Deus. Pegue sua Bíblia, abra o coração e venha comigo para essa reflexão. Então, vamos falar sobre batalhas espirituais para conquistar a terra fértil. Então, a terra fértil não é apenas uma vitória, ela também é algo que muitas vezes exige esforços, renúncia, fé e persistência para ser conquistada. Lembre-se da história dos israelitas quando chegou à terra prometida. Em Números 13, 27 a 33, os espias enviados por Moisés viram a fertilidade de Canaã, uma terra que realmente manava leite e mel, mas eles também viram os gigantes e as cidades fortificadas. Aqui está uma lição: nem toda terra fértil será entregue sem luta. Esses gigantes representam os obstáculos que enfrentamos em nossas vidas: dúvidas, medos, pecados e até mesmo influências externas que tentamos nos salvar das promessas de Deus. Josué e Caleb. Então, essas dúvidas, pecados, às vezes nos faz duvidar das promessas de Deus para a nossa vida. E temos o exemplo de Josué e Caleb. São exemplos incríveis de fé. Enquanto os outros, que também foram enviados para visitar a terra, os outros enxergavam somente as dificuldades. Eles viram a fidelidade de Deus e disseram: a terra que vimos é boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Números 14, 8. Então, a pergunta para você é: você está vendendo gigantes ou a promessa? Então, como que podemos estar preparando o solo do nosso coração? No vídeo anterior, falamos sobre a parábola do semeador. Hoje vamos nos aprofundar em como preparar o solo do coração para que ele continue fértil. A terra fértil precisa de cuidado constante. O agricultor não planta uma vez e vai embora, certo? Ele precisa fazer o quê? Arar o solo, remover as ervas específicas e regar regularmente. Na sua vida espiritual, isso significa arar o solo. Permita que Deus remova as pedras da incredulidade e as raízes da amargura. Isso acontece quando você se abre para o Espírito Santo e confirma as áreas que precisam ser transformadas. Às vezes, nós nunca vemos o nosso erro. Achamos que só o outro que tem inveja, que só o outro que tem ódio, que só o outro tem pecado, que só o outro comete pecados terríveis e não olhamos para nós. Por muitas vezes mentimos sem precisão, temos inveja e às vezes queremos esconder de nós mesmos em vez de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, meu coração está assim, assim, assim. E às vezes queremos manter essa falsa máscara e para Deus nada é oculto. Então, precisamos nos abrir diante do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, sem medo, sem vergonha, e permitir que Ele venha nos transformar. Então, remover ervas orgânicas, o pecado, as distrações e as preocupações da vida são como ervas orgânicas que sufocam a boa semente. O que hoje está ocupando espaço no seu coração, impedindo o crescimento espiritual.
É as redes sociais? É as séries? É o celular? Reflita. Regar com o coração e comunhão com Deus. Nós precisamos fazer isso, regar com oração e comunhão com Deus. Assim como a chuva mantém o solo fértil, a oração nos conecta com a fonte de toda fertilidade espiritual. Então, dentro disso, quais características de uma vida espiritualmente fértil? Como saber se estamos em terra fértil? Quais são os sinais de que estamos produzindo frutos para o reino? A Bíblia nos dá algumas faixas claras. Frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas 20, capítulo 5, do 22 a 23, nos diz que amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio são sinais de que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. E também podemos analisar o impacto na vida de outros. Uma vida útil não é apenas para o nosso benefício, ela abençoa outros ao nosso redor. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que é muito fruto, e assim serei meus discípulos. Então, às vezes nós ficamos focados só em nós, e o Senhor está te chamando para abençoar vidas, Precisamos ter um crescimento espiritual contínuo. Assim como uma planta que cresce ao longo do tempo, uma vida fértil está sempre avançando, aprendendo e se tornando mais parecido com Cristo. E como permanecer na terra fértil? Talvez você já esteja vivendo em uma terra fértil e tenha experimentado a vitória de Deus. Mas agora surge um novo desafio: como permanecer neste lugar de vitória? Jesus nos dá uma resposta em João 15, 4 ao 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Permanecer em Jesus é a chave para continuar produzindo frutos. Aqui estão algumas formas de fazer isso. Primeiro, mantenha uma vida de oração constante. A oração é o que nos mantém conectados à videira. Não é uma oração padronizada. Oração é algo que vem do seu coração. Palavras sinceras, não é frases decoradas. É como se você estivesse conversando com alguém. Você está conversando com Deus, se abrindo, rasgando o seu coração. E às vezes, para aprender a ter uma vida constante de oração, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Assim como uma planta precisa de nutrientes, a nossa alma precisa da Bíblia para crescer. E em obediência, a obediência é como uma cerca que protege o terreno útil das forças destrutivas. Viva em comunhão, o corpo de Cristo, Ou seja, a igreja é um ambiente que nos fortalece e nos ajuda a permanecer firmes. Precisamos falar sobre a terra fértil definitiva, a nova terra que Deus prometeu a seus filhos. Em Apocalipse 21, do capítulo 1 ao 4, João descreve uma visão de novos céus e nova terra, onde não há mais morte, dor ou sofrimento. Essa é a terra fértil eterna, onde viveremos em comunhão perfeita com Deus. Tudo o que vivemos aqui na terra é uma preparação para esse momento. Cada semente de fé que plantamos, cada fruto que produzimos, está nos preparando para a colheita final do reino de Deus. E às vezes passamos por dificuldades, por situações difíceis e esquecemos que isso aqui é passageiro, que isso aqui é uma preparação para a vida eterna com o Senhor. Então, quando você começar a se desesperar é porque você está focando em coisas erradas. Porque, como Pedro, ele viu Jesus, sobre as águas, e aí ele gritou, Mestre, se for você, deixa eu ir até você. E Jesus chama e ele vai. Mas quando ele olha,
pro lado, quando ele olha, tira os olhos de Jesus, ele começa a se afundar. E assim somos nós, quando passamos a preocupar demais com coisas que nem conseguimos resolver e tiramos o olhar de Jesus, nós começamos a afundar. Então, faça a sua parte. O que você consegue fazer hoje, faça. Mas o que você não consegue fazer, descanse no Senhor, focando que essa vida aqui é passageira. Não adianta juntar tesouro aqui nessa terra onde vai ser tudo corrido, vai ser tudo... Foque no Senhor. A terra fértil não é apenas um lugar físico ou uma metáfora espiritual. É um estado de coração, um chamado e uma promessa. Deus deseja que você viva uma vida cheia de frutos, impactando outros e experimentando sua plenitude. Seja como Josué e Caleb, vendo além dos gigantes e acreditando que Deus pode dar a você a terra fértil que Ele prometeu. Prepare o solo do seu coração, mantenha-se firme em Jesus e viva na expectativa da nova terra que está por vir. Espero que essa mensagem tenha abençoado o seu coração. Se você gostou, se essa palavra falou com você, encaminhe para outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. E lembre-se, Deus quer que você viva em terra fértil, hoje e por toda a eternidade. Até a próxima. Fique com Jesus Cristo. Amém.